Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Ribeiro e você está vendo o meu planetário. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou expor minha opinião sincera, né, sobre o ensino à distância que aconteceu nos anos de 2020 e 2021 na Unicamp. Então, né, eu vivi a fase presencial na universidade, né, eu entrei em 2017, então tive 3 anos de presencial e 2 anos de online. E eu queria refletir um pouco sobre as minhas experiências, né, falar sobre o ensino à distância, como a Unicamp se adaptou e contar pra vocês como foi essa experiência. Enfim, pessoal, se você já tá curioso, deixa um like pra mim, se inscreve aí no canal e super intro. Bem, pessoal, a gente sabe, né, que em decorrência da pandemia de Covid-19, muitas atividades que eram presenciais, né, tiveram que sofrer alterações de maneiras remotas, né, ficar de maneiras online, né. A gente viu todo esse processo de mudança, né, com a pandemia lá no começo de 2020, né, e como isso alterou, né, o nosso normal. Tudo foi se alterando. E não foi diferente com o ensino da universidade, né, da Unicamp. Então, eu queria falar um pouco dessa minha experiência, né, que eu passei aí. Tive meus 3 primeiros anos presenciais na universidade, então peguei essa fase de como era a experiência real, né, na universidade, na vida na Unicamp mesmo, a vida universitária. Inclusive, tem vários vídeos no canal, caso você esteja interessado. Tem tour, tem mostrando os institutos, falando sobre o vestibular e tudo mais. Então, se você está curioso, dá uma olhada aí no canal, né? Enfim, então quando teve esse processo, né, de virar ensino online também, tudo mudou, né? Tudo foi diferente. E eu tive várias reflexões sobre isso, sobre como o ensino foi alterado, né? O que acredito que tenha funcionado, o que não funcionou, o que me surpreendeu e o que eu achei muito diferente que aconteceu, né? Bem, então eu quero começar, né, do começo, quero fazer uma linha temporal de como que foram esses 2 anos online, né, de ensino remoto. Então, o que aconteceu, né, lá no começo de 2020, onde acho que no começo de março, assim, eu ainda tive umas aulas presenciais, né, antes da pandemia estourar de fato, eu tive acho que 2 ou 3 semanas de aula presenciais, eu tive contato com os professores, com os meus colegas. Parecia um semestre comum, né? Tava lá no início do semestre, ia começar, né? Mal imaginava que ia estourar a pandemia, né? Aí no começo, né, o que foi dito pra gente, né, o que a Unicamp esperava, era que a pandemia tivesse uma paralisação de 2 semanas por conta da pandemia, né? E daí, posteriormente, eles prolongaram pra um mês, acho que, tipo, alguns dias depois de falarem que ia ser 15 dias, mudou já pra um mês, e daí depois não voltou mais presencial desde então, né? Ficou tudo online. Então esse comecinho aí foi um mais tipo, legal, peguei aí algumas semanas de férias e é isso, vamos atrasar, vai ser legal e tal. A gente não imaginava a gravidade, acho que no começo ninguém esperava, ninguém entendia de fato o que era a pandemia, né? E a Unicamp não estava preparada, eu acho que ninguém estava, né? Então o ensino, né, que foi proposto pra gente, assim, pelo menos no primeiro semestre, eu achei que ele foi muito cru, né, sem muitas expectativas, ou não foi muito planejado, né? Ficou muito a cargo dos professores que estavam ministrando as aulas, de como seria dado as aulas, de como seriam os métodos de avaliação. Então esse primeiro semestre ele foi muito assim de tipo, não, vamos tentar fazer da melhor forma, né? E esperar que a pandemia acabe logo menos, né? E então por isso essa adaptação, esse começo aí foi meio estranho, né? Eu lembro que as aulas assim que eu tive, né? Eu lembro que eu tava fazendo 4 disciplinas assim, as 4 assim elas foram bem tranquilas, não tinha muito material de estudo, as aulas tinha professor que dava online, tinha professor que não dava, né? E era aquilo que era online que é mais enxuta, a participação das pessoas era bem menor, né? Por conta de ser virtual, né? Então era bem tranquilo. Não tinha cobrança de presença também, pelo menos no meu instituto. Então também eles tiveram essa flexibilidade, né? Os métodos de avaliação, teve professor que passou prova, mas eram provas mais tranquilas, era online, assim, era tipo 2 dias para fazer, então era toda uma carga ali que você podia estudar, pesquisar bastante para resolver. Teve bastante trabalho, então a gente teve bastante trabalho para resolver de fato. Eu lembro que eu estava fazendo uma disciplina de estágio e no começo assim, eles não sabiam se iam aceitar o estágio online ou não, né? Então ficamos esperando muito tempo essa deliberação para ver se de fato iriam aceitar. Por fim aceitaram, né? Porque viram como estava decorrendo a pandemia, que a gente não ia voltar de fato, né, tão cedo. Então eles aceitaram esse estágio, mas foi uma turbulência até de fato falaram que estava ok. Então esse primeiro semestre, assim, de aula online foi bem X, assim, foi bem... Ai, vamos indo, né? Eles estavam crentes, assim, que iam voltar talvez no próximo semestre, né? Então as coisas estavam muito cruas, né?
tava uma coisa mais de momento, e que a pandemia de fato ia ficar, né? Então eles se prepararam mais. No segundo semestre de 2020 eu já senti uma diferença muito grande. O sistema, assim, de dar aula e a organização, a logística, ela tava muito maior, né? Eles assumiram o sistema, né? Eu usei muito o Google Classroom, muito o Google Meet, então essas foram as principais plataformas que eu usei. Tiveram muitos trabalhos, assim, e eu de fato tentei me dedicar mais para os trabalhos, porque eu entendi que talvez me dedicar para o processo de fazer o trabalho, eu conseguiria aprender muito mais. Então foi até uma visão assim diferente que eu tive assim nas aulas. Não que no presencial não fizesse, mas eu dei assim uma atenção e um peso muito maior para os trabalhos assim e a responsabilidade que eu tinha com eles. Então esses métodos de avaliação foram mais assim. Teve prova ainda, mas as provas eram bem de boas, tinha dia. Às vezes tinha até, tipo, horário, sabe? Tipo, 2 horas pra fazer, daí tinha que escanear, os professores davam um tempo a mais, né, pra você escanear. Então foi muito essa adaptação ali no segundo semestre, mas eu senti que já tava mais pro ensino à distância. Senti que eles tentaram mesmo, de fato, aplicar o que era presencial no online. Em algumas disciplinas eu acredito que funcionou, em outras nem tanto, né? Em algumas aulas, assim, eu participava mais, eu ia ativamente, em outras eu não participava. Às vezes eu tentava até assistir em outro horário, né? Porque tinha essa flexibilidade também no ensino à distância, de você poder ver a aula depois, não precisa ser naquele horário certo da aula, né? Porque as aulas ficavam gravadas. Então isso facilitou muito o processo de, pô, hoje eu não tô bem, eu quero assistir depois. É isso, dava pra eu fazer isso. Tinha as aulas que eu não ia muito mesmo, não acompanhava, mas de fato eu tentava me dedicar para os trabalhos e tudo mais que corroborava para a aprendizagem. Então eu senti que tinha muitas flexibilidades, né? Assistir a aula, às vezes, deitado na cama mesmo, ou no sofá, ficar muito mais à vontade, com um pijama, com um chá, comendo alguma coisa, e conseguindo acompanhar a aula, né? Então acho que esses foram os pontos, assim, do ensino à distância, que mais foram diferentes, né? Que a gente foi se adaptando com o tempo, né? Em 2021, então, já estava bem instaurado esse ensino à distância na Unicamp, e os processos de ensino-aprendizagem ainda, de fato, ainda não tinha cobrança de presença, né? Eu acho que no último semestre agora de 2021, tinha alguns professores que já estavam cobrando presença e exigindo mesmo a frequência, e outros não, outros estavam bem flexíveis em quanto a isso, né? Pensando que tinha a ideia de poder assistir depois, em outro momento, não só naquele horário específico da aula. O que para mim foi muito bom em 2021, porque eu dediquei muito ao meu trabalho, né, a dar aulas particulares online e ao trabalho mesmo que eu conquistei. Então ficava muito mais fácil de conciliar as minhas aulas, meus afazeres com a faculdade e com o trabalho, porque às vezes eu chegava cansado e não tinha pique de acompanhar aquela aula, mas eu sabia que se eu acordasse de manhã eu poderia assistir tranquilamente aquela aula, né? Então, assim, no todo eu senti uma diferença. Antes eu não acreditava tanto no ensino online. Hoje é uma coisa que eu acredito que funciona. Tem professores assim, que fazem dinâmicas maravilhosas que de fato acontecem, né? Eu acho que tentar mudar exatamente o que era no presencial pro online não seja a maneira mais adequada. A gente tem que pensar assim no ensino à distância como uma outra maneira de ensinar e não uma adaptação, né? E que eu acredito que alguns professores pecaram nisso, né? Não sei se os professores tiveram preparação, como que foi essa logística por trás, né? Essa organização, de como seria de fato as aulas aconteceriam. Mas de fato, assim, eu senti que como um todo ela funcionou bem e enfim, foi uma experiência aí que eu tive. Obviamente, eu gostaria de ter presencial e viver mesmo a vida universitária, mas aconteceu esses 2 anos assim, eu acho que aconteceu também da melhor forma possível, assim, a Unicamp tentou se adequar. Teve muitos professores que eram muito solidários, assim, com o momento da pandemia, né? Às vezes entender que pessoas não estavam bem, né? As pessoas estavam morrendo. Então, eu acredito que muitos professores foram muito solidários com isso também. Outros nem tanto, né? Eu acredito que teve posicionamentos. Mas, enfim, como um todo, eu acredito que o ensino na Unicamp, ele foi muito bem, aconteceu de uma maneira muito satisfatória, pelo menos pra mim, assim. É o que eu falei, eu me dediquei muito mais aos trabalhos que eu tinha que fazer. Acho que os professores, eles acabaram até exigindo um pouco mais desses trabalhos. Então, foi uma outra perspectiva de aprender também e de estudar. Então, pra mim, me deu novos horizontes também, né? Enfim, pessoal, acho que é isso que eu queria falar um pouco sobre esse processo, né, de ensino remoto. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre esse papo. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like pra mim. Vê os outros vídeos aí do canal. Quem sabe você gosta de outros vídeos também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!